Olá, tudo bom, pessoal? Então, novamente aqui, agora dando continuidade, né? Então, agora nessa segunda parte do vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a partir, né, depois de baixar o trabalho, como é que vocês vão fazer uma leitura superficial e na sequência nós vamos identificar a qualidade da revista da qual esse trabalho foi publicado, né? Então, a primeira parte, né, como a gente já executou, é dar uma olhada então no título do trabalho, né? Comportamento sedentário em idosos residentes de zona rural, no extremo sul do país, né, do Brasil. Então, a gente tem aqui o título, né? Aqui tem a versão dele em inglês. Então, no título, se esse tema me interessa, né? Então já eu consigo ter uma primeira impressão. Mas, então, supondo que esse tem relação com aquilo que eu estou interessado, né? Eu vou avançar. Então, vou destacar aqui, né, o nome dos autores, né? E aí vocês vão descendo um pouquinho mais. Nós temos aqui o resumo e o abstract, né? Que é a versão em inglês. Então, vamos olhar aqui o resumo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então, o que a gente observa aqui no resumo, né? Vamos lá. Então, aqui basicamente ele tem uma breve introdução, né, tentando destacar qual é a necessidade, né? Na verdade, ele até condensa, né, a introdução junto com o objetivo. Então, né, o comportamento sedentário tem associado a diversos indicadores de saúde. Então, por causa disso, né, que ele está demonstrando aqui a relevância de fazer esse trabalho, né? Então, o objetivo é descrever esse desfecho, né, o comportamento sedentário em idosos residentes na zona rural. Né? Então, bom, já deu para entender que, né, o propósito, de repente até o que parece um diferencial dele, né, está olhando para a zona rural, né? Metodologia, né, que ele mostra com o transversal, né, ou seja, como se tivesse tirado uma fotografia, né, das pessoas, né, observando como elas estavam naquele momento no qual elas responderam o questionário, né? E aí, eles fizeram esse levantamento lá na zona rural do Rio Grande do Sul em 2017. Foi feito, olha como é que eles fizeram um levantamento, um questionário eletrônico. Bom, isso aí é uma coisa que a gente vai falar mais para frente na metodologia, né? Mas só para ficar claro aqui que foi através de questionário. Então, e o comportamento sedentário foi avaliado, né? Então, um somatório de 8 aspectos, né? O tempo que eles passaram assistindo televisão, vídeos, né? DVD, nem sei se as pessoas assistem DVD, mas usar computador, né? Internet, ler, né? Socializar com os amigos, família, dirigir, andar de carro, moto, transporte público, ou praticar algum hobby, né? Trabalhar em outras atividades. Então, a gente pode ter, cada questionário tem algumas vantagens e algumas desvantagens, mas basicamente não é isso que a gente quer observar, mas é bom a gente ter sempre isso em mente. Aí eles fizeram uma análise, né, para identificar, né, quais seriam os fatores, né, para testar a associação, né, das características socioeconômicas, demográficas e atividade física com o comportamento sedentário, né? Então, em resultado, né, a média de comportamento foi, olha lá, 274 minutos por dia, né? Então, e assistir televisão apresentou quase a metade, né, desse tempo. Então, ou seja, as pessoas idosas assistem muito a televisão, né? E a idade, no caso, mostrou inversamente associada com o comportamento sedentário. Então, quanto maior a idade, menor era o tempo em comportamento sedentário. Ou quanto maior a idade, menor a idade, maior era o tempo em comportamento sedentário. E já a renda, né, e a escolaridade apresentavam uma relação direta. Então, ou seja, quanto maior a renda e quanto maior a escolaridade, maior era o tempo em comportamento sedentário.
Além disso, ele destaca aqui que a renda teve uma associação positiva com excesso de comportamento sedentário e tempo assistindo televisão. Então, ele deve ter feito uma subanálise ou coisa do tipo, né? E identificou que tem um fator extra aí relacionado à renda. A média do comportamento, né? Então, em conclusão aqui, foi menor quando comparado à literatura em idosos. Então, né? E ele deve explicar por que ele foi menor. Sugere-se que ações para incentivar hábitos saudáveis visem especialmente diminuir o tempo assistindo televisão. Tá? Então, esse foi o trabalho, né? Então, a partir dessa primeira leitura, vocês podem pensar se esse trabalho vai colaborar, vai contribuir para o desenvolvimento daquilo que vocês estão pensando, né? Então, pode ter uma relação direta, mas pode ser um trabalho que auxilie de forma coadjuvante ali, com alguma informação específica, né? Para eu dizer, por exemplo, né, que o tempo que os idosos numa zona rural em comparação à zona urbana, enfim, né? Vocês podem usar as informações que ele encontrou aqui nesse trabalho para dar base para o trabalho de vocês. Lembrar que também, para ajudar nas próximas buscas, eu posso usar as palavras-chave como referência, além das palavras que estão no título desse trabalho, assim facilitando com que a gente encontre mais trabalhos relacionados ao tema de interesse. Tá? Então, só para a gente dar uma olhada, olha, a revista foi a Revista Brasileira de Epidemiologia em 2020. Né? Então, quer dizer, vamos agora para a segunda etapa do vídeo, que é verificar a qualidade da revista que foi publicado esse trabalho. Então, para isso, deixa eu abrir aqui, vamos olhar, abrir um outro. Então, a gente vem aqui, Qualis Cap, né? Digita no Google aleatoriamente aqui, e ele vai abrir a plataforma Sucupira, tá? Então, ó, o primeiro link que aparece, Sucupira Cap, já me mostra aqui o link. Então, aqui a gente pode fazer vai precisar selecionar algumas coisas. Então, como a gente já mostrou em outros vídeos, então primeiro a gente vai identificar o período, né? Então, normalmente a gente coloca só observar aqui o período mais recente, e aí eu vou colocar o título da revista. Então, Revista Brasileira de Epidemiologia. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, olha ali. Aqui vai aparecer todas as áreas de avaliação. Então eu posso ainda fazer, ó, olha aí, cadê aqui? Área de avaliação, já deixar específico para educação física, né? Em vez de olhar, aparecer todas, eu vou fazer uma nova busca. Aqui eu marquei aqui. Desculpa aí, pessoal. De novo. Se você marcar um dos campos, você tem que preencher ele, né? Olha aí, Revista Brasileira de Epidemiologia é B2, tá? Então, para educação física, B2. Ele tem a versão impressa e a versão online, os dois são até a mesma classificação. Tá? Então, para destacar, né, o que é o B2, né? Então, o B2 ele está aqui, ó. O A1 é maior qualidade, daí vai diminuindo. O B2 ainda é uma revista boa, né? Sendo que a partir da B3 começa a diminuir a qualidade mais radicalmente, até chegando a C, que são as revistas não recomendadas, tá? Então é isso, pessoal. A gente já então identificou, né? Encontrou o trabalho, fez uma leitura rápida, né? Título, resumo, palavra-chave, e na sequência a gente foi e conseguiu identificar a qualidade desse trabalho, ou seja, um trabalho adequado aí para compor a leitura e posteriormente o trabalho de vocês, ok?
Então é isso, gente. Eu vou parando por aqui e daqui a pouco a gente dá continuidade nos próximos vídeos. Tá bom?